Olá, meus queridos, boa noite, tudo bem? Aqui quem está falando é o pastor Tiago do Ministério EMPS e mais uma vez nós estamos online para que todos estejam conectados com Deus. Queridos, nós estamos agora iniciando nossa primeira dose de salvação. O que é a dose de salvação? A dose de salvação é uma pequena dose do céu para a sua vida, para a sua casa, para que você tenha toda a plenitude para salvar quem você quiser. Porque Deus nos fez para salvar todas as pessoas. Amém? Queridos, eu tenho uma palavra abençoada para a sua vida e antes de iniciar, eu gostaria de orar por você. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entramos em Tua santa presença. Nós Te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, visite os lares, visite cada pessoa que irá assistir este vídeo, que irá acompanhar esta ministração. Pai, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Amém? Queridos, hoje eu queria falar um pouco a respeito de algo que eu ouço há muitos anos. E eu não sei quanto tempo faz que você anda com Deus, eu não sei quanto tempo faz que você frequenta uma igreja, não sei se é a primeira vez que você está nos assistindo, mas eu já tenho 18 anos de ministério. E nesses 18 anos de ministério, conversando com algumas pessoas, normalmente quando você vai perguntar para essa pessoa, e aí, como que você está? Aí normalmente alguns respondem assim, né? Eu estou passando pelo deserto, estou passando por uma provação, eu estou passando por um problema muito grande. Nossa, esse deserto não acaba, esse deserto não tem fim. E é incrível eu ouvir isso, eu estou falando que você fala, nossa pastor, falar de deserto, ouvir a respeito do deserto é algo bom? Deserto é escassez, pastor. Deserto é passar fome, deserto é problema. Não, queridos, eu aprendi que no deserto, Deus faz as coisas mais maravilhosas. E eu queria compartilhar o que está escrito na palavra de Deus hoje com você, para que você compreenda que o deserto é o ponto onde você vai se tornar um grande homem e uma grande mulher de Deus. Só que você precisa entender que o deserto, ele não é apenas um lugar vazio. É ali que Deus se movimenta. É ali que Deus faz maravilhas. É ali que Deus faz grandes coisas. Queridos, antes do mundo ser criado, sabe o que existia? Um deserto. Na verdade, não tinha forma, era tudo vazio. O Espírito Santo olhou e falou, nossa, isso aqui está tudo vazio, isso aqui está um deserto, isso aqui está escasso. E aí, o que a gente faz agora? E disse Deus, haja luz. Então Deus começou a formar o que nós vemos hoje no meio do nada. Ou seja, é no deserto que Deus faz coisas que parecem inimagináveis. Ele faz acontecer. Por isso, através dessa dose de salvação, eu quero já começar a te incentivar a crer, a ter fé e ativar ela, para que você compreenda que o Deus que nós servimos não é um Deus comum, não é um Deus que parece que vai perder no segundo tempo, aos 45 minutos. Não, nosso Deus, Ele é um Deus que com uma única palavra, Ele faz qualquer coisa acontecer. Amém? Então, eu gostaria de iniciar com a palavra de Deus em João, capítulo 1, versículo 19. Olha lá, João, versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Olha só, os sacerdotes foram enviados, levitas foram enviados para perguntar a João quem ele era. Então, uma questão importante aqui, que este João, a qual está descrito no livro de João, não é o João discípulo de Jesus. Esse João aqui é o João Batista, né? Então, a palavra de Deus diz que homens foram enviados para saber quem João Batista era. Aí, eles ficam com essa dúvida, olha, quem você é? Versículo 20. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente,
não sou o Cristo. 21. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Versículo 22. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Olha a preocupação do povo. Um pouco antes, o João ele começa a falar que Jesus era aquele que foi enviado no princípio, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Nada do que foi feito sem o Senhor Jesus, sem a palavra. E aí ele começa a descrever, e aí o João Batista começa a falar a respeito um pouco de quem é Jesus. Só que Jesus começa então a João Batista começa então a batizar algumas pessoas, e aí eles ficam intrigados. Por quê? Porque nessa época aqui eles estavam esperando o Messias. E aí eles falam: nossa, será que João Batista é o Messias? E é por isso que aqui eles começam a indagar e perguntar: quem é você? Você é quem nós estamos esperando? Você é o Messias? Você é o profeta? Você é o Elias? Né? E ele disse: não, não sou. E aí perguntaram: que diz você acerca de si próprio? Aí no versículo 23 ele diz assim: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Irmãos, quando eu vi isso daqui eu fiquei impressionado. Porque ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. A palavra de Deus diz que João vivia no deserto e ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A palavra de Deus diz que João, ele é o último profeta, ou seja, ele foi enviado para preparar o caminho da promessa que estava para vir à terra, que era o Senhor Jesus. Só que aqui as pessoas ficam tão impactadas com a maneira de como João vivia e começam a perguntar: quem é você? Né? E algo que me chama a atenção é que isso também aconteceu com o Senhor Jesus logo quando ele foi batizado pelo próprio João e foi para o deserto. E a primeira pergunta que Satanás fez a Jesus foi: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, a identidade é algo fantástico. A identidade é necessária para que a gente compreenda quem nós somos em Deus. Porque muitas vezes as pessoas falam: olha, eu estou no deserto. Mas a questão não está no deserto, está em quem você é. Porque você pode estar no deserto ou estar na bonança. Se você não saber quem você é, vai dar problema. Você não vai conseguir discernir o que Deus pode fazer através da sua vida. E você precisa compreender que é no deserto que Deus forma verdadeiros homens e mulheres de Deus. Sabe por que as pessoas olhavam para João Batista e perguntavam, indagavam e queriam saber quem ele era? Porque João Batista usava da autoridade que Deus tinha dado para ele. E isso sem começar ainda o ministério de Jesus. O ministério de Jesus vai começar logo em seguida depois disso. Então, a primeira coisa é: você não pode perder sua identidade. Você precisa saber que no deserto, que na escassez, que aonde a coisa parece estar pegando fogo, irmãos, é lá que você precisa saber quem você é. Você precisa saber que Deus te deu uma autoridade tamanha que se você crer, se você ativar a sua fé de tal maneira e você falar, como diz a própria palavra, para o monte: olha, mova-se daqui para lá, ele vai se mover. Só que se você não praticar isso, não ativar, e não tem nada melhor do que você praticar a sua fé, do que você ativar a sua fé no deserto. Por quê? Porque eu aprendi no decorrer dos anos que quando você passa por problemas, quando você passa por situações difíceis, ou seja, quando você passa pelo deserto, na verdade é muito bom, porque ali você amadurece, você aprende a se tornar um homem de verdade, uma mulher de verdade. E é assim que nós iniciamos a nossa vida com Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos bebê na fé.
E aí nós vamos tomando aquele leitinho, nós vamos tendo aqueles primeiros meses, aquelas primeiras dificuldades, aqueles vícios, aquelas coisas que vão saindo da gente, e a gente vai começando por um pequeno deserto, não muito grande, mas conforme vai decorrer, com o decorrer dos dias, com o decorrer dos meses e dos anos, nós vamos entendendo que para permanecer em Deus, nós precisamos avançar a nossa vida, e não dá para viver na mesmice, não dá para viver do mesmo jeito. Nós precisamos viver de uma maneira melhor, de uma maneira como Jesus vivia. E não existe nada melhor do que o deserto para nos ensinar a ser um grande homem e mulher de Deus. Por quê? O primeiro ponto é que João Batista vivia sozinho no deserto. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, só que esse não era o alimento dele. O alimento dele estava em Deus. Então, se você aprender e entender que você, como filho de Deus, no deserto, tem uma identidade poderosa, você vai compreender que lá no deserto, você pode fazer qualquer coisa. Você pode agir da maneira que Jesus agiria. Imagina se Jesus chegasse lá na sua tentação e falasse assim, e Satanás perguntasse para ele, olha, se tu és o filho de Deus, eu sou o quê? Não, se você não é o filho de Deus, eu? Ih, rapaz, faz 40 dias que eu não como, faz 40 dias que eu não bebo água, eu já não sei mais quem eu sou. Jesus entendeu que no deserto ele não dependia de comida, ele dependia de Deus. Tanto que ele fala para o próprio diabo, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra, ela gera fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus sabia que dentro do deserto, se ele tivesse repleto de palavra, repleto de Bíblia, ele conseguiria vencer qualquer situação. Então no deserto, não importa se você está sozinho, se você compreender que Deus está do seu lado, você vence qualquer situação. Amém? Então, você precisa entender quem você é. E algo fantástico é que ele termina o versículo 23 dizendo, façam um caminho reto para o Senhor. Nós temos um livrinho chamado O Caminho, que foi dado por Deus através da vida do nosso apóstolo Felipe Bona. E aí é muito engraçado porque a palavra caminho, ela se dirige várias vezes na Bíblia. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aqui é algo específico, porque João Batista está no deserto. E queridos, no deserto não tem caminho. No deserto não tem nada traçado. No deserto é só areia. Mas sabe por que ele falou assim, ó, façam um caminho reto para o Senhor? Porque ele sabia que estava vindo alguém que era o caminho. E não importa se a sua visão não vê um caminho. Se Cristo estiver com você, Ele faz um caminho ser criado. Só você crendo. Só você entendendo. Então você precisa compreender que no deserto, Deus faz todas as coisas. Mas você precisa compreender a sua identidade. Amém? Você não pode esquecer da sua identidade. Eu estou batendo firme nisso, porque muitas pessoas estão vivendo nos dias de hoje com medo, muitas pessoas estão vivendo nos dias de hoje nessa escassez, correndo atrás de um monte de coisa, assistindo noticiários, ficando totalmente desesperadas e parece que não tem solução. Não tem solução para quem não sabe a sua identidade. Mas se você sabe, você crê que não há nada impossível para Deus. Então, será que você tem se esquecido para que Deus te chamou? Será que você se esqueceu para aquele momento que você aceitou Jesus? Aquele momento que você olhou, levantou a sua mão e falou, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor é dono. Entregue sua vida totalmente a Jesus e Ele fará qualquer coisa através de você. Amém? Mas o mais interessante é que logo depois disso, o Senhor Jesus entra e começa o seu ministério. Como eu já falei aqui, ele é tentado. Só que eu estou nessa coisa de estar muito apegado à palavra de Deus e lendo muito a Bíblia, eu descobri algo fantástico. Eu descobri que Deus, Ele gosta de agir no meio do deserto.
E aí, lendo o livro de Êxodo, no capítulo 23, no versículo 20, havia um momento em que Moisés tinha tirado o povo do Egito, e o povo, irmãos, era um povo que reclamava muito. Era um povo que nunca estava satisfeito com o que Deus fazia. Primeiro eles eram escravos, aí Deus tirou eles da escravidão. Depois eles começaram a caminhar, mas as suas reclamações, a sua ingratidão, fez com que eles permanecessem ali no deserto. Ou seja, eles se esqueceram de quem eles eram. Eles se esqueceram que eles eram um povo de Deus, um povo escolhido de Deus. E aí eles meio que se rebelaram. Moisés foi lá, correu atrás, falou com o Senhor tem misericórdia. E olha o que Deus faz pelo povo de Israel naquela época. Há muitos e muitos anos atrás. Olha isso. Versículo 20. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho. De novo, a palavra de Deus está aqui, o caminho. E fazê-los chegar ao lugar que preparei. Não se esquecendo, eles estão no deserto. E Deus falou que ia fazer um caminho no deserto, enviando um anjo à frente deles. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Irmãos, quando eu li isso aqui eu fiquei impactado. Eu já tinha lido algumas vezes o livro, alguns capítulos do livro de Êxodo, mas aqui eu fiquei impactado, porque a única vez que eu ouço falando que Deus tem o nome de Jesus, é em João 17, quando Jesus faz a sua oração e ele fala, Senhor, proteja-os em teu nome, o nome que me deste. E aqui o Pai está falando, eu estou enviando um anjo e vocês têm que obedecer a tudo que ele vai falar. Por quê? Porque ele tem o meu nome. Deus está falando que tinha enviado o próprio Jesus para guiar o povo. Olha isso. E o mais interessante, Deus falou antes que ia fazer o quê? O caminho. Então Deus já tinha enviado o caminho, a verdade e a vida para que eles fossem guiados pelo Filho de Deus. Olha que maravilhoso. Isso aqui é tremendo, irmãos. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhe ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os exterminarei. É o povo daquela época que era contra Deus. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhe prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Isso aqui é fantástico, irmãos. Deus falou que no meio do deserto Ele ia preparar o caminho, ia enviar Jesus e Ele ia dar água, comida, roupa não ia estragar. A Bíblia diz que durante a noite tinha coluna de fogo, durante o dia tinha nuvem guiando eles para que o sol não machucasse o povo. Deus cuidou deles o tempo todo. Sabe aonde? No deserto. Porque Deus tinha uma terra preparada. E hoje? Hoje nós temos a marca do sangue de Jesus em nós. O que pode contra o Filho de Deus? O que pode? O que pode contra aquele que aceitou Jesus? O que pode contra aquele que recebeu um anel em seu dedo e tem autoridade de filho? A palavra de Deus diz que todas as bênçãos espirituais estão disponíveis. Nós somos co-herdeiros com Cristo, a palavra de Deus diz. O que é impossível para um filho de Deus? Nada. E para isso, eu gostaria de incentivar a você a entender que neste momento, que parece escasso, é neste momento que nós, como filhos de Deus, temos que dar as nossas vidas para salvar outras pessoas, para falar do amor de Jesus, para decretar
hoje aconteceu algo fantástico. Eu conversei com uma moça e ela falou que ia perder o bebê porque o bebê não estava sendo formado. E ali, irmãos, eu comecei a conversar com ela, comecei a falar do amor de Jesus para ela, comecei a falar o quanto ela era amada por Deus, o quanto Deus tinha propósito na vida dela. Comecei e foi uns 30 minutos conversando com aquela mulher e eu falei para ela que ela precisava se tornar filha de Deus. E ali ela aceitou Jesus e o bebê que estava prestes a sair da barriga dela, eu falei que ia orar e aquele bebê, eu pus a mão sobre a cabeça dela e decretei: Senhor, assim como o profeta falou no vale de ossos secos, que haja carne, que haja vida, que haja cérebro, que haja toda a perfeição neste bebê, Pai. E ali eu orei. Por quê? Porque eu creio que não é por causa da minha oração, mas é pelo nome de Jesus. Então nós temos que entender que aonde nós estivermos, na sua casa, se estiverem preocupados, para tudo e comece a orar. E ele diz aqui, tudo que você está cultuando, jogue de lado e preste somente culto a Deus. Nós não podemos nos esquecer. Isso é um culto. Nós não estamos apenas ouvindo a palavra de Deus, nós estamos cultuando, adorando ao Rei dos Reis. Amém? Esta é a palavra de Deus para você. Fique firme, não desista e não se esqueça da identidade de filho, porque no meio do deserto, Deus vai fazer você ser uma árvore frutífera, uma videira que dará muitos e muitos frutos. E você será uma bênção para a sua casa, para a sua família e para essa nação, em nome de Jesus. Amém, queridos? Gostaria de orar por você. Então eu peço para que você curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço, meu Deus, por esta palavra. Eu oro e agradeço, meu Deus, pelo teu cuidado, pelos teus ensinamentos. Eu peço que o Senhor venha nos fortificar a cada dia mais na tua palavra. Senhor, vem sobre o teu povo e quebra essa maldição. Nós somos co-herdeiros com Cristo e o Senhor Jesus tem poder para destruir muralhas, barreiras, qualquer problema o Senhor Jesus pode resolver. Senhor, abençoe os lares, abençoe as casas e eu profetizo que a tua paz está sendo estabelecida e o teu reino em milhares de lares agora, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esta é a palavra de Deus para a sua vida. Compartilhe esta palavra com a pessoa que você ama. Faça com que a palavra de Deus seja propagada no mundo todo. E quanto mais nós fizermos isso, mais nós adiantamos a volta de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus voltaria quando todos ouvissem a mensagem do Evangelho. Amém? Então, fique com Deus. Queridos, o Ministério EMPS ama a cada um de vocês. Deus abençoe.